1 João, capítulo 4, vamos ler do versículo 1 ao 6 hoje, e amanhã a gente lê do 7 ao 21, separando em duas partes. 1 João, capítulo 4. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém. Após o capítulo 3, versículo 24, João alertar a igreja, mostrar à igreja, que aqueles que são do Senhor e permanecem em Deus, eles têm o Espírito Santo. No versículo 24 do capítulo 3, diz isso, que nós conhecemos que permanecemos em Deus porque temos o Espírito Santo. No capítulo 4, ele, guiado pelo Espírito Santo, o apóstolo João nos alerta sobre a necessidade de provarmos os Espíritos. Capítulo 4, versículo 1. Não deis crédito a qualquer espírito. Ou seja, mesmo tendo o Espírito Santo, mesmo sendo do Senhor, nós precisamos provar o que a gente ouve, o que as pessoas falam e o que vem no nosso coração. Nós precisamos provar esses espíritos para ver se é de Deus ou não. Ou seja, discernir os espíritos. À medida que nós nos aproximamos da volta de Jesus, e nós estamos nos últimos segundos antes da volta de Jesus, o dom mais necessário que nós precisamos pedir a Deus é o dom de discernimento. Para discernir os espíritos, esse é o dom que o Senhor vai estar aí, já está restaurando sobre a igreja nos últimos dias. Porque muitas pessoas, pelo respaldo de afirmarem que o Espírito Santo as guia, elas acreditam ter o Espírito Santo, tudo que vem ao seu coração, todo sentimento e pensamento, elas podem achar que Deus está falando com elas. E o apóstolo está dizendo, nós temos o Espírito Santo, mas provem os Espíritos. E sobretudo não é provar apenas quando as pessoas nos falam, mas provar o nosso próprio Espírito. O primeiro discernimento de espírito que nós precisamos ter é discernir que espírito está por trás do que nós estamos sentindo ou pensando. Ou falando, o espírito, no sentido, às vezes, qual é a motivação, qual é a natureza, qual é a inclinação que está por trás daquilo que eu estou sentindo, para que eu não me engane achando que tudo que eu sinto, penso e vejo, vem de Deus. Ou que tudo que as pessoas falam, profetizam, ou ministram sobre mim, vem de Deus. A Bíblia está sendo clara. Precisamos provar os espíritos. E aí o Senhor Jesus e o Espírito Santo, através de João, nos mostra algumas coisas que precisamos usar para provar os espíritos. Ele fala no versículo número 2, nisto reconheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Talvez você leia isso e diga, se a pessoa crê em Jesus, então ela é de Deus. Primeiro que João está falando aqui sobre um problema daquele tempo, que havia um grupo dentro da igreja com uma influência mística, que eles negavam que Jesus tinha
um corpo humano, uma carne humana. Esse grupo chamado de gnósticos, eles achavam que Jesus era um espírito, uma alma, que as pessoas olhavam para ele, mas ele não tinha corpo. Então eles negavam Jesus vindo em carne, literalmente falando. Por isso que várias vezes você vai ver os apóstolos falando, nós tocamos nele, nós nos alimentamos com ele, enfatizando que ele se fez carne. Então todo espírito que nega a encarnação de Jesus, ele não é de Deus. Ele não é de Deus. Mas não é apenas nesse sentido literal. Todo espírito precisa ser provado no sentido de que se aquela palavra que nós estamos recebendo, se aquela oração que nós estamos recebendo, se aquele sentimento que nós estamos recebendo, ele glorifica a Jesus, ele está na palavra de Deus, ele tem a natureza de Jesus ou não. Como saber se o espírito é de Deus ou não? Se aquele espírito ou se aquela influência, espírito aqui não é só um espírito no sentido demônio ou anjo, mas eu sei que um espírito, uma palavra, uma pessoa está sendo usada por Deus ou não, se o que ela fala, sente ou pensa tem a ver com Jesus, revela o caráter de Jesus, revela a identidade de Jesus, traz honra e glória somente a Jesus. Então se a pessoa fala em nome de Jesus, ora, profetiza, se arrepia, confirma algo, às vezes até que foi falado, não é para a gente sair celebrando. Nós precisamos provar os espíritos se aquela palavra, ela glorifica Jesus, ela tem respaldo bíblico, ela reflete a identidade de Jesus, a humildade de Jesus, a simplicidade de Jesus, a pureza de Jesus, a misericórdia de Jesus. Quantas palavras em nome de Jesus que não tem nada a ver com Jesus. Jesus disse que no dia do julgamento as pessoas falarão, em teu nome eu fiz milagres, eu curei, eu expulsei demônios, eu fui até para missões e fiz milagre. E Jesus vai falar, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, porque vocês praticam a iniquidade. Ou seja, a natureza por trás de tudo que você faz não é minha. É uma natureza deste mundo, é uma natureza da cobiça, do orgulho, é uma natureza da vaidade, da inveja. Você está contaminado pelo mundo. Como eu provo os espíritos? Se Jesus é o centro, se a glória é dele, se a natureza que está sendo revelada é a dele. Se cremos, se o que eu estou fazendo, falando, revela que Jesus é o único capaz de salvar, libertar, o único capaz de transformar. No versículo número 4, filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Os falsos profetas, eles falam do que o mundo quer ouvir. O versículo 6 diz, nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus nos ouve. O versículo 5 diz, eles procedem do mundo, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Sempre vai ter gente querendo ouvir as coisas que agradam a ele mesmo, e isso no meio das igrejas. O João está dizendo aqui do que estava ocorrendo no meio deles, imagina naquela época, imagina hoje. Então nós não podemos crer em qualquer palavra, oração, profecia, senão antes provar com a palavra, provar com o caráter, com o espírito que está por trás daquela palavra, para não nos enganarmos. A Bíblia diz que no final dos tempos as pessoas vão correr com coceira nos ouvidos, querendo ouvir os falsos mestres, os que falam aquilo que agrada, que mexe com o ego, que elogia para poder ter vantagens. E isso ocorre no nosso meio, com abundância. Quem tem ouvidos, ouça. Só cai no engano quem começa a ter prazer no engano. Quem ama a verdade será esclarecido pela graça de Deus. Amor à verdade, coragem de amar pessoas, mas reprovar atitudes. Porque o amor é a maneira que a gente vai provar nós mesmos, e amanhã a gente vai falar sobre isso, a partir do versículo 7.
os anticristos, o texto fala sobre o anticristo, essa expressão anticristo somente João é que usa nas suas cartas. Ele diz aí que o espírito do anticristo já está no mundo, é isso que ele fala. Ele diz aí que o versículo 3, ele fala, este é o espírito do anticristo, o que não confessa a Jesus, esse é o espírito do anticristo, do qual tendes ouvido que vem e já está no mundo. O anticristo provavelmente será um ser exclusivo, mas o espírito do anticristo já age na terra há muitos séculos. E João está dizendo, ele não confessa a Jesus, ele procede do mundo e o mundo os ouve. São 3 características que João coloca do anticristo aqui. Ele não confessa a Jesus, Jesus não é o centro. Ele pode até falar de Jesus, mas Jesus não é o centro. Ele procede do mundo, ele fala o que o mundo quer ouvir, e o mundo os ouve. Você pode perceber que as pessoas que não creem em Jesus, elas nem sempre elas são pessoas extremamente ruins, más. Aparentemente, muitas delas, elas são, aparentemente, a gente até confunde, diz, parece até uma serva de Deus. Porque o engano, irmãos, para ser engano, ele tem que ser bom. Uma nota uma cédula de dinheiro falsificada, bem falsificada, ela precisa ser muito bem feita. Já viu na rua quando dão aquelas notas grandonas, assim, alguma propaganda? Ninguém engana com aquilo. Então tem gente achando que o engano vai ser uma nota daquela. Não, vai ser aquela que até o especialista tem que ficar muito tempo. Nós precisamos estar cheio da palavra, cheio do Espírito Santo. Nós precisamos estar andando por Deus, mesmo vacinando tanto os irmãos, pregando tanto sobre isso. Quando aparece alguém falando, Deus está mandando dizer, as pessoas correm atrás, querem ouvir, brilham os olhos. E isso é um sinal de engano na gente, em nós. Porque quem está cheio da palavra e cheio do Espírito Santo, não se impressiona, não fica atrás de ouvir profecias. Porque o Espírito Santo é o profeta e a palavra de Deus é a profecia que eles têm todos os dias. Quando o Senhor usa alguém e cremos nisso, Ele usa para confirmar algo e a glória é de Jesus e não gera dependência de pessoas. Isso é engano. Quem tem ouvidos ouça, mas o mundo gosta disso. O mundo gosta daquilo que exalta o homem, exalta o ego. É impressionante, concluo com esse exemplo. Nós vimos aí um jogador muito famoso do Brasil, fechando um novo contrato com um novo time, né? Vocês conhecem ele, eu acho, todo mundo sabe, até as mulheres. Contrato que o dinheiro que ele está recebendo, diz que manteria a Somália durante meses, toda a Somália com alimentação durante meses. E a gente ouve isso, e alguns, e até entre nós, olha que lindo, olha, alguns até falam, Deus está abençoando ele. Por engano. A vaidade, o ego, o culto a personalidades que está sendo ali promovido, e às vezes dentro da igreja, nós também temos isso, se a gente não vigiar. Culto a pessoas, culto a coisas que impressionam os homens. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que provemos os espíritos, começando de nós mesmos. Amém. Glória a Deus.